Olá, galerinha! A nossa aula vai começar em 5, 4, 3, 2, 1. Observem que para começar a nossa aula fizemos uma contagem regressiva usando os números. Mas você já parou para pensar? Como os números foram criados? Na aula de hoje vamos falar sobre a origem dos números e para isso precisamos voltar no tempo, há aproximadamente 30 mil anos. Nessa época ainda não existiam os números, mas como será que as pessoas contavam? Há cerca de 30 mil anos não existiam os números como conhecemos hoje, mas já existia a necessidade de contar, e foi a partir dessa necessidade que os números surgiram. Naquela época, quando os homens iam caçar ou pescar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Dessa forma, para cada animal ou fruto obtido, faziam no osso ou no pedaço de madeira um risco. Com o tempo, os homens foram evoluindo e passaram a praticar não só a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. E a partir daí, era necessário outras formas de contar. Afinal, o homem precisava ter controle sobre os seus bens. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas, peraí, como isso era feito? Bem, vamos a um exemplo. Os pastores soltavam seu rebanho pela manhã e contavam esses animais através de pedrinhas que eram colocadas no saco. Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao buscar o rebanho, os pastores contavam de forma inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. Agora, eu tenho um desafio para você. Como você faria para contar os seus brinquedos se não houvessem os números? Pense bem, converse com seus pais para que você possa obter uma solução. Também utilizavam outras formas de contar, como nós em cordas, traços marcados em galhos de árvores ou ossos de animais. Um traço correspondia a um objeto, dois traços, dois objetos e assim sucessivamente. O tempo foi passando e os números foram evoluindo. Cada sociedade foi desenvolvendo diferentes maneiras de contar e por isso existem diferentes sistemas de numeração. Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Os romanos inventaram um sistema de numeração conhecido como números romanos e estão presentes até hoje no nosso cotidiano, como em relógios, capítulos de livros e números dos nomes dos papas. Os números que usamos foram criados pelos indianos e é chamado de Sistema de Numeração Indo-Arábico. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Daniel, Maria Júlia, Alice, tudo bem com vocês? Ana Luísa, eu espero que vocês estejam bem. Micaele. Então vamos lá. Gente, hoje nós trabalhamos as páginas 3 a 8 do livro didático, ou seja, o livro grosso de matemática, e trabalhamos também o livro fino de língua portuguesa. Bom, o livro fino a gente trabalhou das páginas 5 a 11, tá bom? Na verdade, eu faço um pouquinho diferente com o pessoal que está no presencial. O livro fino eu costumo enviar como tarefa para casa. Então, o livro didático, eles trabalham junto com vocês também, né? Ao mesmo tempo, ou seja, quem está no online faz as atividades do livro didático e quem está no presencial também faz essas atividades. E o livro fino, né, que é o livro de atividades, ele fica como sendo de tarefa para casa, tá bom? Então, das páginas 5 a 11 de língua portuguesa, eles fizeram, algumas crianças fizeram, outras ainda estão fazendo. Por quê? Porque algumas crianças ainda estão sem o livro didático, mas já estão aos poucos adquirindo. Então, quem está com o livro didático já está fazendo. Alguns estão lá na frente, outros estão um pouquinho lá atrás, mas no final das contas, todo mundo chega no mesmo objetivo. Bom, gente, eu vou começar então pelo livro fino, né? No primeiro horário vocês tiveram o e-book hoje, né? Com a professora Viviane. Então, hoje, terça-feira, 11 de maio de 2021, foi trabalhado o e-book com a professora Viviane, né? Formação cristã. Depois nós tivemos língua portuguesa e depois matemática, certo?
Bom, língua portuguesa, então eu vou começar pelo livro fino, tá? Que é o nosso livro de atividades. Bom, o livro de atividades, ele serve como um reforço do que já foi trabalhado ou do que está sendo ainda trabalhado do livro didático, tá? Então, o livro fino, nós estamos tratando do capítulo 4, que fala sobre as brincadeiras de roda. Então, das páginas 5 a 11 do livro fino, que eu acredito que vocês já fizeram, ou quem ainda não fez, né, vai estar fazendo, nós temos algumas atividades que são parecidíssimas com as do livro didático, tá bom? Bom, no capítulo 4, a gente trabalha das páginas 5 a 11, cantigas de roda, brincadeiras de roda, não é verdade? A gente trabalha também, o que mais que nós vimos, né, já durante essas aulas, né? Nós vimos a questão da rima, a gente viu o que é estrofe, o que é verso, o que é rima, certo? Nós também tivemos algumas atividades onde nós tínhamos caça-palavras, que era para você encontrar palavras que rimassem, ou seja, que fossem parecidas, né, em termos de som com outras palavras. Então, por exemplo, janela, panela, bola, cola, certo? E nós vimos também as ordens, a questão da ordem alfabética. Bom, a ordem alfabética, a gente trabalhou das páginas 5 a 11 do livro fino, a gente trabalhou ela de várias formas. A gente trabalhou ordem alfabética com nomes de pessoas, com datas, meses do ano, não é verdade? A página 9, por exemplo, nós tivemos uma atividade bem legal, onde era para você colocar em ordem alfabética os meses do ano, certo? Então, para quem já fez, né, tirou de letra. Essa atividade também foi bem tranquila, tá, gente? Na verdade, o que a gente precisa ter mesmo é um pouquinho de atenção com relação a essas atividades, tá? Mas não são atividades difíceis de se fazer, tá bom? Todas as atividades estão escritas, elas foram impressas na letra bastão, então é uma letrinha que você já está acostumado, você já está familiarizado com esse tipo de letra, então não fica tão difícil assim de compreender o que a atividade está pedindo. Na sala de aula, uma dica que eu costumo dar para os colegas de vocês é o seguinte, para quem ainda está no processo, né, de aprendizado da leitura, como vocês, os colegas que estão em sala, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha crianças, procurem ir juntando aos poucos as letras. Ah, professora, mas vai ficar tudo emendado, né? Vai virar uma bagunça. Tá, mas é a partir dessa bagunça, entre aspas, que você vai aprender a ler. E o erro é necessário. Eu nunca vi alguém que aprendeu a ler sem antes errar. Escrever da mesma forma. Então, às vezes, tem pessoas que ficam preocupadas, né? Às vezes alguém, professora, porque minha letra ainda não tá legal. Ai, tia, porque não sei o que, minha letra tá muito grandona, tá muito esquisita. Gente, é apenas o começo. O ano passado, em 2020, por causa dessa pandemia, a gente ficou dentro de casa, as aulas foram 100% online. Então, assim, foi terrível, né? Esse ano que a gente está tendo a oportunidade de voltar parcialmente presencial, né? Mas graças a Deus está bem melhor do que o ano passado, né? Ainda não está 100% porque infelizmente a pandemia ainda está aí. Sem contar que a gente também tem a dengue, tem a chikungunya, tem um monte de outras doenças que já existiam antes da Covid-19, não é verdade? Então, eu peço a vocês, a família, né, papai e mamãe, tenham calma. Vocês vão conseguir aprender, tá bom? O negócio é que a gente precisa ter calma, porque se a gente ficar apavorado, se a gente ficar, né, preocupado, a gente não aprende realmente, e aí a cabeça da gente vira uma bagunça e acaba gerando até mesmo um bloqueio. Então, vocês têm até o 3º ano do Fundamental 1 para ser alfabetizados, tá? E a alfabetização, claro, que não faz parte, sim, a leitura e a escrita, mas não é só isso, tá bom? Tem muitas outras coisas que também fazem parte da alfabetização, tá? Então, vamos ter bastante paciência e calma, porque no final tudo vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Bom, no livro fino, que é aquele livro de atividades que eu disse para vocês, as atividades do livro fino são praticamente uma repetição
do assunto que a gente já tratou lá no livro didático, tá bom? No vídeo anterior, que eu postei no grupo dos pais, eu expliquei detalhadamente sobre essas atividades do capítulo 4 do livro didático, certo? Então, quem ainda não assistiu o vídeo, pede para a mamãe ou papai entrar lá no grupo dos pais, porque eu já postei os dois links, tanto da aula de artes, né, do dia 10 de maio, como da aula de língua portuguesa, tá bom? Às vezes demora um pouco para carregar por questões de conexão e tudo mais, mas quando dá certo a gente já envia e encaminha para o grupo dos pais esses links, tá? Bom, então vamos lá. Agora, vamos entrar em matemática, tá bom? Que é a disciplina que realmente precisamos dar uma atenção mais assim especial, né? Bom, nesse livro, volume 2, que é o livro que vocês estão tendo aí, né? Que vocês têm em mãos, olha só. Esse livro é uma continuação, tá bom? Nós vamos dar uma continuidade, né? Nos capítulos. Bom, capítulo 1 e 2 a gente já trabalhou no volume 1. E agora, no volume 2, a gente vai trabalhar o capítulo 3, tá bom? E o capítulo 3 vai tratar de quê, professora Tati? Medidas, números e geometria. Bom, a história dos números, como eles surgiram, como que a gente faz para registrar esses números, vocês já sabem, né? A gente trabalhou, nós temos vários materiais de apoio no final do nosso livro, e no volume 1, vocês tinham uma página como essa, por exemplo, onde nós tínhamos, não as moedinhas, tá? Mas a gente tinha vários numerais, certo? Que servia justamente para que você tivesse uma base, ou seja, uma noção de número e quantidade, tá bom? E agora, no capítulo 3, o que nós vamos ver? Você vai aprender sobre o nosso dinheiro, olha só, eu tô até com o material de apoio aqui na minha mão, então você vai aprender sobre o dinheiro, sobre a forma dos objetos e vai escrever muitos números, ok? Então a gente vai aprender sobre geometria, nós vamos aprender sobre números, que é um assunto que todo mundo gosta, não é verdade? Quem que não gosta de falar sobre dinheiro? Todo mundo gosta de falar e de ter um dinheirinho também, né? Então, a abertura do capítulo 3 de matemática traz algumas crianças. Onde vocês acham que essas crianças possam estar? Aparentemente, uma sala de aula, né? Então, elas estão aqui fazendo uma atividade que está sendo organizada pela professora. Nós temos o primeiro grupo com alguns blocos pedagógicos, alguns blocos geométricos, né? E nós temos um segundo grupo aqui, ó, com dinheiro, né? Então, para você que tá com o livro em mãos aí, ó, eu tô na abertura do capítulo 3, tá bom? E agora a gente vai para a próxima página, né? Que é a página 4. Olha só, o assunto da página 4, nosso dinheiro. Então, a gente vai começar primeiro falando sobre dinheiro. Bom, a página 4 traz como atividade uma brincadeira, tá? Então, para você que está em casa, o que você pode fazer? Você vai destacar do seu material de apoio, olha só, você e seus colegas vão destacar as figuras do material de apoio e entregar para o professor, tá? No caso de vocês que estão em casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas figuras aqui, ó, e vão destacar elas. No meu livro, gente, essas figuras eu teria que recortar, mas vocês, no caso, é destacar. Então, vocês vão dobrar a folha. Se você tiver com alguma dificuldade, pede para mamãe ou papai, quem estiver com você em casa, destacar, tá bom? Essas figuras. No meu livro, não tem nenhum destaque para ser feito, tá? Ok, vamos lá então? Tive um probleminha técnico aqui, mas voltei, tá, gente? Vamos lá então. Então, o que nós vamos fazer? Bom, a atividade 4, ela não é obrigatória, tá? É uma atividade, é uma brincadeira, né? Mas ela tem um objetivo de aprendizagem, que é você entender como que funciona a questão do dinheiro no nosso dia a dia. Então, a brincadeira trata-se do quê? É uma brincadeira de trocas. E aí tá dizendo o seguinte, o nome do dinheiro usado no Brasil é real. E esta é a moeda de R$1. Vamos ver então, aqui nós temos várias representações, né, no material de apoio de vocês. E na página 4,
nós temos a representação da cédula de R$1, ok? Frente e verso, né? Então, nós temos aqui a representação. Bom, gente, a atividade que eu falei para vocês, que é uma brincadeira e tal, enfim, seria para você realizar em sala de aula, mas se você quiser realizar ela com alguém da sua família, você pode estar fazendo essa brincadeira também normalmente, tá? Bom, por que o dinheiro passou a ser necessário? Antigamente, muito lá atrás, o comércio, a comercialização das coisas eram feitas através de trocas, tá bom? Então, esses objetos aqui representam justamente isso, tá? Era comercializado, por exemplo, se alguém queria comprar alguma coisa, né? Essa pessoa, ela tinha que fazer uma troca. Então, vamos supor, eu queria comprar um pacote de arroz. Então, eu chegava lá no lugar onde eu queria comprar e fazia uma troca. Ou seja, de repente, naquele tempo, né, lá atrás, muito antigamente, tinha pessoas que usavam conchinhas do mar e muitas outras coisas, tá? E é claro que com o passar dos anos, né, a gente precisou o quê? Foi necessário inovar em relação a isso, né? Então, foi criado as cédulas. Opa, quase que eu derrubei aqui minha câmera. Foram criadas as cédulas e as moedas para ajudar justamente nessa questão da comercialização, facilitar a questão do dinheiro em si, do comércio em si. Então, agora, na página 5, nós temos uma atividade bem interessante. Estas são as moedas e as cédulas usadas hoje no Brasil. Então, no material de apoio que vocês têm, nós temos aqui as moedas e as cédulas, né? Que são os papéis usados hoje no Brasil, tá? Essas moedas valem menos do que R$1 e as cédulas valem mais do que R$1. Então, nós temos aqui na página 5 mais uma espécie de explicação, tá bom? Não é necessariamente uma atividade, mas é uma explicação da diferença entre cédula e moeda. E aí, no final da página 5, nós temos uma atividade na seção Lápis na Mão. Lucas e Bia abriram seus cofrinhos. Conte quantos reais cada um tem e anote nos quadrinhos. Então, aqui na página 5, você vai ter que contar quanto que o Lucas tem em moeda e quanto que a Bia tem também em moeda. Eu só não vou aproximar muito a imagem, porque senão, como é um livro do professor, então vocês vão acabar vendo a resposta, tá? Bom, e aí na página 6 nós temos mais atividades, tá? Então, a partir da página 6 é que a gente tem daí bastante atividade. E aí a atividade da página 6, que é a atividade 2, diz assim: Lucas e Bia foram com o pai a uma loja de brinquedos. Veja os preços destes brinquedos. Bom, na primeira imagem vocês têm uma peteca que custa R$12. A segunda imagem nós temos uma corda que custa R$7. E na terceira imagem nós temos um brinquedo também, se eu não me engano, o nome desse brinquedo é bate-bate, que ele custa R$8, ok? E aí tá pedindo o que na letra A? Marque com um X um dos brinquedos acima que Lucas pode comprar com suas moedas. Bom, o aluno poderá marcar corda ou vai e vem, tá? Então, gente, na verdade o Lucas, ele pode comprar um ou outro brinquedo. Ele não vai poder comprar todos os brinquedos, é claro, né? Porque daí você tem que voltar lá na página 5 e ver quantos reais o Lucas tem, tá bom? Então, ele só vai poder escolher um desses brinquedos, beleza? Na letra B, tá dizendo o seguinte: Lucas e Bia tiveram a ideia de juntar suas moedas para comprar um desses brinquedos. Colhe as moedas do material de apoio, mostrando a quantia que os dois têm juntos. Então, olha só, vocês deverão colar, na verdade, tá? 13 moedas de R$1, ok? Aqui, ó. É aqui que vocês vão fazer essa atividade. E como que vocês vão fazer? Como que eu vou fazer, professora? Vocês vão no final do livro de vocês, né, destacar do material de apoio essas moedinhas. Cuidado para não perder essas moedas, né? Porque terão outras atividades que vocês vão precisar, tá bom? Então, cuidado para não perder essas moedinhas aí de papel, tá? E aí, lá no finalzinho da página 6, diz assim: com essa quantia, qual dos brinquedos eles podem comprar?
Bom, gente, depois eu vou passar, talvez durante o vídeo ou no final do vídeo, eu vou dar um jeito de colocar no vídeo sobre a questão do dinheiro, como que ele funciona no nosso dia a dia, tá bom? Vou colocar um vídeo bem objetivo para não ficar cansativo. E aí vocês, né, com certeza vão entender melhor como que funciona isso no dia a dia. Mas percebam que na página 6 e 7, nós temos atividades que são, na verdade, probleminhas, tá? Probleminhas do dia a dia para você resolver. Então, a matemática, ela tá presente, os números estão presentes no nosso dia a dia, não é verdade? Quando você vai no mercado, quando você vai no shopping comprar algo, né, um brinquedo, que você tá lá sonhando há muito tempo e de repente alguém da sua família compra esse brinquedo para você e te dá de presente. Então, tudo tem um valor, tudo tem um custo, não é verdade? Um livro, um tênis, uma boneca, uma casa de bonecas, enfim, tudo tem custo, não é verdade? Comida, né? E na página 7 nós temos mais atividades aqui bem legais. Destaque as moedas do material de apoio, essas moedas aqui novamente, tá? E colhe as que estão faltando para cada criança poder comprar o brinquedo que escolheu. Então, na atividade 3, você vai fazer uma observação lá. Nós temos duas crianças, a Marina e a Ana. A Marina tem R$17 e a Ana tem R$13. Então, você vai colar, você vai destacar do material de apoio quantas moedas faltam para completar R$17 da Marina. E depois você vai destacar do material de apoio a quantidade que falta para completar os R$13 que a Ana precisa, ok? Eu só não vou mostrar para vocês porque no livro do professor já está a resposta, né? Aí fica muito fácil. Bom, a próxima atividade. O Bruno tem estas cédulas e moedas. Olha só, gente, o Bruno tem uma cédula de R$12 e outra de R$5. E tem mais 3 moedas de R$1. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Recorte as figuras do material de apoio. Vocês ainda vão utilizar, por isso que eu falei. Cuidado para não perder, tá bom? Se acontecer, por exemplo, de perder ou rasgar, porque na sala de aula acontece muito isso. Se com vocês acontecer isso, gente, não tem problema. Aconteceu? Você vai pegar o lápis de escrever e vai desenhar as cédulas e as moedas. Vamos lá então, crianças? Bom, tive mais um probleminha aqui na minha câmera, mas acho que agora vai dar pra gente gravar aqui bonitinho. Vamos lá então. Bom, então para finalizar o conteúdo do capítulo que nós estamos trabalhando, capítulo 3, na verdade a gente vai finalizar uma parte dele, né? Então na página 8, porque nós pegamos da página 3 a 8, tá? Do livro didático. Não é o livro fino, ok? Então, para finalizar, vamos na página 8. Na página 8 nós temos mais 2 atividades onde vocês precisarão, ó, do material de apoio, ok? Para poder fazer essa atividade. Então, no material de apoio, o que você vai fazer? Você vai colocar lá, por exemplo, na letra A da atividade 4. Lucas quer comprar 2 tipos de alimento. Ele precisa levar R$9 para a escola. Então, você vai olhar na tabela da cantina o valor dos produtos, né, dos itens alimentícios. E aí, se ele precisa de levar R$9 para a escola, então o que ele poderia comprar com R$9? Aí você vai olhar a tabelinha sua aqui da cantina, tá bom? Beleza? Então, gente, a atividade é bem tranquila. Na letra B, nós temos mais uma questão. Bia quer comprar também, né, alguma coisa. Ela precisa levar R$6 para a escola. Ora, a água custa R$2, o suco custa 5, a salada de frutas custa 4. Ela poderia, por exemplo, comprar uma salada de frutas e uma água, certo? Desde que tudo desse, por exemplo, R$6, ok? Porque é o que ela precisa levar para a escola, tá? Na letra C e a letra D é a mesma coisa, tá bom? Então, são as atividades, todas as atividades aqui da página 8, né, da atividade 4, são relacionadas a essa tabelinha aqui dos preços, né, dos lanches da cantina da escola onde o Lucas e a Bia estudam, tá bom? Então, é uma espécie de probleminha também para a gente resolver. E para finalizar a atividade da página 8, nós temos a atividade 5. Escreva os preços dos lanches da cantina em ordem
do menor para o maior. Então, você vai colocar do menor, ou seja, do 1 até o 6, ok? Então, gente, essas foram as atividades trabalhadas no dia de hoje, no caso, hoje, terça-feira, 11 de maio de 2021, que nós trabalhamos em sala de aula com as crianças do presencial, tá bom? E se vocês também tiverem alguma dúvida, de repente, pode estar pedindo para a mamãe entrar em contato com a gente através do WhatsApp, que ali no privado eu posso estar tirando também as dúvidas de vocês, tá bom? Então, olha, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, Maria Júlia, Pedro, Daniel, Alice, Alícia, Alana, deixa eu ver quem mais, Micaele, Ana Luísa, tá bom? O pessoal que está indo online por esses dias. Gente, fiquem todos com Deus. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar em contato com a professora Tati. Tchau!